Tenente Coronel Leal do Corpo de Bombeiros, que vai conversar conosco sobre isso, vai nos orientar, vai dizer o que pode e o que não pode. Leal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, agradeço essa oportunidade para a gente estar aqui em nome do nosso comandante-geral, Coronel Rodrigues, né, para esclarecer o nosso trabalho, mostrar o que estamos fazendo nessa época tão crítica para o nosso estado, né, e as ações do Corpo de Bombeiros e órgãos afins com relação às queimadas em todo o estado de Rondônia, especificamente em Porto Velho, que é a área mais crítica, e outras ações do Corpo de Bombeiros no dia a dia aí da sua atuação em todo o estado de Rondônia. Tenente Coronel, vamos começar com essa questão das queimadas. Ora, os bombeiros fazem parte de um pacote de instituições e autoridades que passam meses preparando a opinião pública, informando dos riscos das queimadas, dizendo o que isso pode acontecer de ruim para a sociedade toda. As crianças lotam os hospitais, pessoas com problemas respiratórios, e chega na hora, nada do que foi explicado funciona. O que acontece com a mentalidade do nosso povo? Olha só, esse trabalho ele não vem de hoje, né, Sérgio? Desde 2004 que foi criado por meio de decreto um comitê de prevenção e combate da queimada que tem 28 órgãos do estado e da União envolvidos nessa sistemática toda de prevenção e combate às queimadas. O que ocorre? A partir desse período, todo ano se faz reuniões, forma-se estratégias para o efetivo combate, trabalha-se na prevenção, com divulgação na mídia, escrita, falada, televisionada, enfim. O que ocorre? Ainda há uma consciência errada, falta consciência ambiental à nossa população. Ainda existe aquela cultura que, para limpar o seu terreno, para o pasto nascer mais bonito, para preparar a roça, eu tenho que queimar, né? E queimando, ocorre aí essas consequências nefastas que estamos observando hoje no dia a dia. Para você ter uma ideia, até o dia 1º de agosto, em Porto Velho, vou falar especificamente de Porto Velho, nós tínhamos 3.000 focos de incêndio registrados desde o dia 1º de janeiro desse ano. Do dia 1º de agosto ao dia 20, que é o dia atual hoje de agosto, pulou para 17.000, ou seja, 14.000 focos em 20 dias, uma coisa absurda. Estamos quase chegando aos índices de 2010, que foi o pior ano de queimadas no nosso estado. Particularmente, Porto Velho está numa situação mais crítica. O restante está dentro de uma média dos anos anteriores, mas Porto Velho saiu da curva e por isso estamos tomando medidas para amenizar essa situação. Bom, Tenente, o que se dá para fazer para proteger a população e, ao mesmo tempo, botar na cabeça dura dessa gente que só acha que o fogo resolve tudo, e a gente sabe que não resolve nada? Como fazer isso? O que vocês estão fazendo para diminuir esse problema? Olha só, além das campanhas educativas na mídia, e a mídia, a gente agradece aqui esse espaço que você está nos dando aqui, e outras emissoras também têm nos dado, a gente tem tentado passar para a população os males que as queimadas ocasionam. Como você bem colocou, aumentos dos casos de saúde, tanto em idosos e crianças, enfim, sem contar o prejuízo ambiental que essas queimadas causam, né? Então, nesse pico que deu agora no mês de agosto, a gente estava dentro de um certo controle, mas a partir do 1º de agosto a gente vislumbrou que houve um salto considerável. O comando do Corpo de Bombeiros tomou ações como a redução de escala, para a gente ter mais pessoas disponíveis no combate a incêndio. Nós estamos fazendo voos diários de monitoramento, localizando focos, juntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com os fiscais. Aí a gente localiza as coordenadas e os fiscais vão por terra para tentar autuar essas pessoas. Queimar é crime, muita gente não sabe, mas queimar é crime. Está previsto, isso dá multa, enfim. Então a gente está irmanado, nós estamos aí com aproximadamente 25 homens de serviço por dia aqui na capital Porto Velho para atender as demandas, que são muitas. Nós temos atendido aí cerca de 20 a 25, mas tem dia que passa de 50 solicitações para queimadas, principalmente aqui no perímetro urbano de Porto Velho. Mas com uma equipe de 25 homens, mais o pessoal da SEDAM, mais Secretaria de Meio Ambiente, mais não sei quem,
com 17 mil queimadas, como é que vai se atuar? Pois é, exatamente isso que a gente tenta mostrar para a população, que assim, o município de Porto Velho, eu estou falando de Porto Velho porque é a área que está mais crítica, os outros municípios estão dentro mais ou menos. do que aconteceu nos anos anteriores, e 2010 foi o ano que saiu realmente da curva. Os outros anos se manteve dentro de uma média e a gente estava monitorando isso. O que acontece em Porto Velho? Porto Velho tem um território maior do que o estado de Sergipe. Né? A gente está falando de Porto Velho, mas a gente está falando aqui de todo Baixo Madeira. Nós estamos falando de todos os distritos de Porto Velho, como União Bandeirantes, Extrema de Rondônia, Jaci Paraná, Fortaleza do Abunã, enfim, todos os distritos. E a atuação se dá praticamente nos focos urbanos, né, a atuação do Corpo de Bombeiro, e nas imediações até um perímetro aí de 15 a 20 quilômetros. A partir daí, existe o ICMBio, que trabalha dentro das reservas, com seus brigadistas, e o Preve Fogo, que é do IBAMA, que faz parte do comitê para atender esses incêndios fora desse perímetro aí. Então, eles têm brigadistas contratados, né, estão em alguns municípios, mas, infelizmente, não dão conta porque a demanda é altíssima. Bom, mas nós temos aqui, ao lado de Porto Velho, Candeias do Jamari, que é uma cidade pequena, comparando com outros municípios do estado, em termos de área física, mas que tem uma área rural muito forte. E nessa semana se falou que tinha centenas de focos de incêndios em Candeias. E aí, como é que se atua nessas cidades? Nessas cidades, nós temos um corpo de bombeiros lá no município de Candeias, com a guarnição 24 horas. No perímetro urbano, eles atendem os chamados do perímetro urbano, e no perímetro ali circunvizinho ao município. Quando se afasta muito, também são brigados do Preve Fogo. Eles têm um pessoal de prontidão aqui que fica baseado aqui no Parque Ecológico, com a guarnição, e também, quando há necessidade de reforço, eles solicitam pessoal que estão atuando em outros municípios. Eu sei que tem uma brigada deles no Joana d'Arc atuando, outra em Jaci Paraná, outra em Cujubim, e outro, salvo engano, em Machadinho do Oeste, com a média de 30 brigadistas atuando nesses focos de incêndio. Quando a situação se agrava num determinado município, isso é plotado pelo nosso monitoramento, é acionado o Preve Fogo, e eles deslocam essas brigadas para fazer esses atendimentos. Mas, infelizmente, como a gama de focos são uma quantidade enorme, nem todos são atendidos. Bom, agora nós temos também aquelas queimadas dentro da cidade, ou seja, gente que queima lixo, que é um problema, e o mais grave, terrenos baldios, a ponto de que há áreas da cidade em que os prédios e casas correm risco de serem atingidas. E aí, o que dá para fazer? Olha só, Sérgio, essa é uma situação crítica para a gente, né? Porto Velho, hoje, com essa situação atípica, e a grande demanda de chamadas é da zona urbana. Geralmente, o pessoal que queima na zona rural não faz chamada para a gente, a não ser quando for uma situação crítica, que está colocando em risco vidas e patrimônios, aí nos aciona o Corpo de Bombeiros. Geralmente, o pessoal queima na surdina, o fogo se alastra para várias propriedades e não há essa chamada propriamente. Agora, na zona urbana, a chamada, elas se sucedem, né, em virtude dessa situação. Situação crítica do mês de agosto, muito seco, né? Para você ter uma ideia, em março e abril choveram a média de 300 milímetros aqui em Porto Velho. Em agosto, até o dia 20, nós estávamos com menos de 30 milímetros de chuva. Então não temos chuva. Propício a queimadas, terrenos baldios. A cidade de Porto Velho é a cidade dos terrenos baldios. Inclusive, andamos pesquisando, existe lei municipal que prevê multas aos proprietários, né, para limpar os terrenos, murar, fazer calçada, enfim, que também não é uma lei que não funciona ao nosso ver, porque nós temos centenas de terrenos baldios aí que servem de combustível para esse número de focos de queimadas que nós temos aqui na nossa capital. Essa semana aconteceu aqui, o fogo chegou a quase atingir um prédio em construção que podia ser um prédio já concluído, né? Qual é a orientação que se dá para essas pessoas que vão colocar fogo em terrenos baldios? Na verdade, a orientação é não queimar. Queimada zero, não queime, pelo amor de Deus, não queime, porque aquela
aquela falácia de fogo controlado não existe. Eu vou botar aqui, vou controlar, não existe, porque uma fuligezinha que voa com o vento, com a brasinha e cai num terreno baldio desse, vira um incêndio incontrolável. Então a gente orienta, não queime de maneira nenhuma. E se presenciar alguém queimando, denuncie. Existe um 0800 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para as denúncias, uma denúncia anônima, para que os fiscais possam autuar as pessoas que queimam. Então, só assim a gente vai conseguir diminuir esse índice que é altíssimo e que tem prejudicado tanto a nossa população. Vou até divulgar, o telefone é o 0800 647 3020. Vamos botar no vídeo aí. Isso. Repete para nós, por favor. 0800 647 3020. Esse é o telefone que você pode fazer a denúncia, vai cair na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e eles vão mandar os fiscais, que a função de fiscalizar é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para a gente cabe a prevenção e o combate. Né? E a nível de estado, a SEDAM, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que também tem atuado aí nas autuações a nível de estado. Muito bem. Olha, nós estamos muito preocupados com essa questão. Nós vamos, no segundo bloco, falar um pouquinho mais, antes de entrar na questão dos riscos de afogamentos e dos nossos rios aqui. Mas, olha, tem que ter conscientização. E tem que saber, o tenente falou há pouco, tenente coronel, que há multas e há punições e é crime. E ainda assim as pessoas queimam? Não sei não. Pode ser que alguma coisa não está funcionando. Será que nessa área também o reino da impunidade é quem comanda? Por exemplo, as multas que são recebidas são pagas realmente ou fica só na conversa e depois ameniza e tal? Bom, tomara que as pessoas se conscientizem, porque o que está acontecendo, principalmente na capital, mas também no interior, não pode ser, em alguns trechos da BR, onde há riscos gravíssimos de acidentes por causa do fogo, também as pessoas não têm consciência nenhuma, o pessoal põe fogo à beira da BR, causando um grande risco para motoristas de todos os veículos, ok? Nós vamos a um intervalo bem rapidinho, voltamos já já com Direto ao Ponto, vamos continuar falando sobre queimadas e sobre os riscos de afogamento nessa época de verão, do nosso verão amazônico.